Quanto ganha um scouter em futebol? Fala galera, Rafael Marques Oliveira para mais um vídeo para vocês e eu vou trazer uma informação que muita gente não quer revelar, muita gente não quer que se fale, mas comigo não tem isso, eu vou falar sim, que é quanto ganha um scouter em futebol. Eu já trouxe para vocês aqui uma série de vídeos falando do analista de desempenho, né, aquele analista que trabalha em clube, dizendo mais ou menos quanto é que ele ganha em relação ao nível competitivo que ele está, se ele está na Série A, na Série B, na Série C, se ele está na Europa, se não está, premiação, falei um pouco sobre isso também, então tá inclusive passando aqui no card para vocês. E então vocês sabem que já tem esse conteúdo aqui no canal, quem quiser é só dar uma olhadinha. Porém, eu vou trazer dessa vez especificamente do Scouter. E qual é a diferença entre o analista de desempenho e o Scouter? O analista de desempenho que trabalha no clube é aquela pessoa que está ali integrada dentro da comissão técnica para, por exemplo, fazer análise do adversário, análise da própria equipe, verificar se aquele atleta está indo bem ou mal. O scout, ou o scouter, né, que está dentro da área de scouting, ele é alguém que está dentro do clube ou trabalhando para a gente para captar atletas para aquele contexto, para trazer atletas para aquele contexto. Ou seja, se eu sou um scout, que no Brasil é mais comum chamar de analista de mercado ou analista de captação, ou seja, analista de mercado, analista de captação, o scout é a mesma coisa, tá? Só para que vocês entendam. Então, se eu sou scout, por exemplo, de um clube no Brasil, o meu objetivo é mapear os mercados ali que tem jogadores interessantes para o meu clube e verificar quais são as oportunidades dos jogadores que mais interessam, né? Dos jogadores, ou seja, como scout eu vou ali fazer o filtro, vou identificar quem são os jogadores que mais interessam para trazer aqueles jogadores para a minha equipe, para o meu contexto. E aí cada equipe, né, cada clube tem um mercado-alvo, né, digamos assim, os mercados, os países, os clubes que ele vai mapear, que são de interesse próprio. Né? E qual é o objetivo de mapear? É muitas vezes ter a informação antes do seu rival, ou seja, eu vou ter ali a informação sobre aquele jogador, sobre o jogador A, sobre o jogador B, sobre o jogador C, que está, por exemplo, no campeonato colombiano, né? O Brasil hoje olha muito para o mercado sul-americano. Antes do meu concorrente e muitas vezes antes dele ficar caro demais, antes dele fazer ali, sei lá, 30, 40 gols no ano e se tornar um valor impraticável e já ser um jogador de nível de Europa e não mais de nível de Brasil. Então, o mercado, né, o scout, o analista de mercado, o analista de captação, ele tem esse objetivo de fazer esse filtro, né? De fazer esse mapeamento e fazer a identificação de jogadores que estão alinhados muitas vezes com a cultura do clube, com as ideias da comissão técnica, com as ideias daquele contexto. Mas também existe o scouter que trabalha diretamente para a gente, né? A gente sabe que agentes do futebol, intermediários, eles querem assinar com os atletas para que na futura transação, na futura venda, aquele atleta, aquele intermediário, aquele agente, pegue um percentual da negociação, que é uma prática comum, é legal e é bom que existe, inclusive, para aquele atleta, da mudança de clube daquele atleta. Então, por exemplo, eu sou agente do atleta tal, eu sou agente do Neymar, então quando o Neymar sai do Barcelona para o PSG, um percentual daquela transação é meu, né? E aí esse percentual varia muito, né? Existe uma lei que determina um percentual fixo, mas tem gente que trabalha com uma margem um pouquinho menor do que aquilo, tem gente que acaba, enfim, driblando ali, acaba pegando um percentual maior, enfim, não é uma lei, mas não é uma lei, não é uma lei tão lei, digamos assim. Então também existe o scouter que vai fazer a captação dos atletas por empresário, né? Ou seja, o empresário quer ter aquele atleta no seu guarda-chuva, digamos assim, né? Debaixo do seu guarda-chuva. Então é interessante que ele tem um analista de desempenho, né? Que é vocacionado para a função de captação, que é vocacionado para ser scout, para estar olhando ali o mercado e dizendo, opa, esse atleta aqui serve, esse atleta aqui é interessante, antes desse atleta já assinar com outro empresário, ou antes desse atleta ficar grande demais para aquele empresário, né, para aquele nível competitivo. Bom, mas quanto ganham esses profissionais? O scouter que trabalha em clube, o valor é muito parecido, até as informações, até onde eu sei, né, até as informações que eu tenho, o valor é muito parecido com o valor daquilo que ganha, por exemplo, um analista de desempenho, né? É mais um setor do clube, né? Muitas vezes o setor de scouter ficou atrelado ao setor de análise de desempenho, mas hoje está separado. Hoje a maioria dos clubes grandes tem esse mercado de captação separado. E geralmente ali o coordenador vai ganhar algo na faixa dos 15, 18 mil, se for um clube grande de Série A, e os analistas abaixo dele vão ganhar ali algo em torno entre 5, 6, 7 mil, se for num clube também de nível competitivo mais alto, né? E aí depois tem premiação, tem bicho, né? Tem tudo isso. Eu não sei muito bem como é que funciona a premiação no departamento de scout, não sei se tem de fato, mas acredito que tenha. E também tem os scouts de nível mais baixo, né? Clubes da Série B, né? Ou clubes de nível competitivo mais baixo aqui na Europa.
que aí vão ganhar um pouco menos que isso, 3.500, 4.000 reais por mês. É muito parecido com aquilo que ganha um analista de desempenho, né, do clube, né? Ou seja, o scout ele não vai, ele tá ali na mesma faixa salarial. Mas eu acho que o mais interessante para quem quer viver como scout, principalmente, que é aquilo que eu faço, eu não vou ser hipócrita, né? Não vou falar que é a coisa mais interessante se não for aquilo que eu faço. É você trabalhar para empresários, para gente. Por quê? Porque muitas vezes como scout, você pode ter ali um valor fixo para trabalhar para aquele empresário, para trabalhar para aquele agente, como vocês acabaram de saber em relação aos clubes. Mas você também pode ser um scouter que é espécie de freelancer, né? Que é aquilo que eu mais fiz na minha vida, que é correr atrás de atletas, ir atrás de atletas para trazer para aquele agente, para trazer para aquele intermediador, e aí você ganhar um percentual do percentual daquele agente. Então isso é muito mais escalável, né? Você consegue atingir um patamar financeiro muito maior trabalhando dessa forma, além do que você vai entender quais são as competências que o intermediário e um agente, né? Intermediário ou agente, ou intermediário e agente, né? Tanto faz. Tem para que você possa um dia, por exemplo, vislumbrar essa carreira, vislumbrar a carreira de intermediação de jogadores, de agenciamento de jogadores, também existe essa possibilidade. Então, além de financeiramente ser, se calhar, mais vantajoso, também do ponto de vista de aprendizado em relação àquilo que é o business, não em relação àquilo que é o jogo, em relação àquilo que é o business, é bastante interessante quando se trabalha para a gente. Agora, se você quiser entender do jogo propriamente dito, acredito eu que trabalhar para clubes também vai ser positivo nesse sentido. No fim das contas, o scout ele tem que entender do atleta muito, ele tem que ter os indicadores de desempenho por posição, que eu trato muito dentro da minha comunidade. A gente tem muitas aulas sobre esse assunto na comunidade Mestres de Análise. Se você quiser se tornar membro, link na descrição. Então, o scout tem que ter ali seus indicadores de desempenho, seja do clube, geralmente no clube, né? Aquilo é alinhado com o clube, seja nos agentes, né? Aquilo também é alinhado com os agentes, mas a diferença é que o analista de captação, né, o scout do clube, ele vai estar ali mais ou menos, ele vai estar ali seguindo os indicadores do clube, vai estar dando a opinião dele, óbvio, mas ele vai estar ali seguindo os indicadores do clube, né? O scout que trabalha para a gente, o agente, no fim das contas, ele quer um bom jogador. E aí o scout que está trabalhando para a gente, ele mais ou menos põe ali os indicadores dele para aquilo que ele vai ser, para aquilo que ele acha que é um bom jogador. E o interessante é, o scouter, né, a gente está falando sobre achar antes, né? O scouter, seja para o clube, seja para a gente quer achar o talento antes. Então, muitas vezes, a grande capacidade, a grande competência do scouter não é somente identificar quais são os indicadores de desempenho que aquele atleta tem naquele momento, mas é também conseguir projetar aquilo que aquele atleta pode vir a se tornar, né? Aquilo que aquele atleta pode... O jogador que aquele atleta pode se tornar no futuro próximo. Bom, e esse percentual, Rafael, que tu falou que o scouter pode morder aí, quanto é que é? Bom, vamos lá, vamos falar para vocês. Geralmente, isso varia muito, tem situações que eu já conheço de 50 a 50, meio a meio, então metade é do scouter, metade é do intermediador. Isso já aconteceu em contextos próximos a mim, nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu em contextos próximos a mim, mas geralmente é algo que vai gerar entre torno de 15 a 20% daquilo que é o valor do intermediador. Geralmente 15%, né? Conheço gente que também já fez a menos, 5, 10%. Então vamos fazer uma continha básica aqui de padaria. Vou pegar aqui o meu celular. Então, vamos aqui fazer uma continha de padaria, né? Como eu falei a vocês. Então, um jogador negociado a 1 milhão de reais, por exemplo, 1 milhão de euros, geralmente desse valor, 10%, de 10 a 15% é o valor da intermediação, né? Então, vamos colocar aqui, sei lá, 15%, né? 150 mil euros, 150 mil reais é o valor da intermediação. E desse valor, vamos colocar aí de 15 a 20% é o valor do scouting, né? Daquilo que ele pega do percentual do agente. Então, de 150 mil, a gente vai ver aqui, vamos estabelecer, sei lá, 15%. 22.500, né, se eu não estou enganado. É 22.500, né? É isso, exatamente. 22.500 em euros, reais, seja lá o que for. É o valor do scout, né? A Rafa é muita grana. Calma que nem todo jogador sai por 1 milhão, né? Inclusive, tem jogador até que sai por bem mais que isso. E o scout acaba lucrando muito mais mesmo. Muitas vezes muda a vida de um scout. Mas não é o mais habitual. Acontece com uma certa frequência, mas não é o mais habitual. O mais habitual são jogadores de um valor bem mais baixo. Então, calma, não se empolga tanto não. Rala muito, trabalha muito, que um dia tu pode chegar nesse tipo de atleta de 1 milhão, 2 milhões, enfim, acima disso até. E importante lembrar, né, que você pode inclusive acertar de primeiro um atleta de valor muito alto, mas pode demorar muito e só acertar um atleta de valor muito alto muito depois. Então o importante é que você tenha ali uma certa consistência, certa constância na indicação de atletas
de valor mais baixo muitas vezes, que você está indicando ali para aquele grupo de agentes, grupo de empresários, e também não tá com a gente, com empresários sacanas, né? Tá com pessoas que são pessoas de boa índole, de boa fé, honestas, tanto para com você como para com o atleta, é importantíssimo isso. Então é importante que você faça esse filtro, né? Esteja rodeado de boas pessoas. Bom, pessoal, tá aí, tá a caixa de Pandora revelada. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se você conhece alguém que ganha mais, ganha menos, percentual diferente, percentual a mais, o valor que eu falei que é para os clubes é diferente, comenta aqui embaixo. Não tenho essa vaidade, pode me corrigir sem problema nenhum. Vai ser interessante ouvir a sua opinião. E se você quer trabalhar com isso, se você tem interesse em trabalhar com essa área, eu te convido a entrar na comunidade, que tem bastante conteúdo, tem as competências, tem o conhecimento que um scout precisa dominar. Tá todo lá destrinchado na comunidade, tá tudo lá na comunidade. Poxa, como é que eu vou saber qual é o bom jogador do mau jogador? Como é que eu vou entender do jogo? Como é que eu vou entender se esse zagueiro é um bom zagueiro construindo ou não? Se ele está encaixado nessa primeira fase de construção ou não? Bom, lá na comunidade tem todos esses tipos de conhecimento. Tem tudo isso mastigadinho para você. Basta que você clique aqui no primeiro link da descrição e acesse lá a comunidade. E se torne membro da maior comunidade de análise do Brasil, comunidade Mestres de Análise. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, peço para você dar like, compartilhar, fazer tudo aquilo que você sabe que tem que fazer aqui no YouTube. Isso é realmente importante para quem produz conhecimento aqui no YouTube, porque indica o vídeo para mais gente. Se você chegou até aqui, acredito que esse vídeo tenha te agregado algum tipo de conhecimento. E a única coisa que eu te peço é para você curtir, compartilhar, se inscrever. A única não, né? Essas únicas coisas que eu te peço, né? Ou qualquer uma delas, porque isso realmente faz muita diferença. Eu tô falando para você aqui, olhando para a câmera, realmente me ajuda a continuar produzindo conteúdo, porque indica conteúdo para mais gente, mais gente chega até mim, mais gente é impactado por essa informação, beleza? Rafael Marques Oliveira para mais um vídeo para vocês e até a próxima.